Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43999117387. Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Estamos na 19ª semana do Tempo Comum, para a gente aí se situar um pouquinho. E é muito bom, mas muito bom ter você por aqui. E hoje quero dar aquele super abraço para uma garotinha que encontrei esses dias, a Heloísa Maria Bueno de Oliveira, aqui de Londrina, no Paraná. Também o Juliano Gomides, de Itirapuã, interior do estado de São Paulo. Maurício Pinheiro, de Juazeiro do Norte, Ceará. Paulo José Almeida, de Jardinópolis, São Paulo. E o Paulo Vieira, também aqui de Londrina. Muito obrigado pela companhia de vocês de todos os dias. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça que nos visitou, nascendo das alturas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Mateus, capítulo 18, versículos de 21 ao capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que se pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, ouvimos as palavras de Jesus sobre a correção fraterna. No Evangelho de hoje, o tema central é o perdão e a reconciliação. Diante das palavras de Jesus sobre a correção fraterna e a reconciliação, Pedro pergunta: quantas vezes, então, devo perdoar? Até 7 vezes? 7 é um número que indica uma perfeição. E no caso do pedido de Pedro, 7 é sinônimo de sempre. Mas Jesus vai mais longe. Elimine todo e qualquer limite possível para o perdão. Não te digo até 7, mas 70 vezes 7.
É como se dissesse: não, Pedro, você deve sempre perdoar, até 70 vezes sempre. Porque não há proporção entre o amor de Deus por nós e o nosso amor pelo irmão. Aqui é evocado o episódio de Lameque, do Antigo Testamento. Lameque disse às suas esposas, Ada e Sila: ouçam a minha voz, deem ouvidos ao meu dizer. Eu matei um homem por um arranhão e um menino por um ferimento. Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 77. Gênesis capítulo 4, versículos de 23 a 24. A tarefa das comunidades é reverter o processo da espiral de violência. Para esclarecer sua resposta a Pedro, Jesus conta então a parábola do perdão sem limites. Esta parábola é uma alegoria, ou seja, Jesus fala de um patrão, mas está falando na realidade de Deus, o que explica os enormes contrastes da parábola. Como veremos, embora se trate de coisas muito cotidianas, há algo nessa história que não acontece na vida comum do dia a dia. Na história que Jesus conta, o dono segue a lei da época. Era seu direito pegar um empregado com toda a sua família e mantê-lo na prisão, até que pagasse sua dívida fazendo trabalho escravo. Mas, diante do pedido do empregado endividado, o patrão perdoa sua dívida. O que chama atenção é o montante da dívida. E aí vamos para o texto original. Aqui fala que devia uma grande quantia, mas o texto original fala de 10.000 talentos. Um talento, para você ter uma ideia, equivale a 35 quilos. Segundo cálculos feitos, 10.000 talentos equivale a 350 toneladas de ouro. Mesmo que o devedor e sua família tenham trabalhado a vida toda, eles nunca teriam conseguido juntar 350 toneladas de ouro. Isso quer dizer que a nossa dívida para com Deus é incalculável e impagável. Assim que saiu, aquele servo encontrou outro servo, seu companheiro, e ele lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocou e disse: paga o que me deves. Ele lhe devia 100 denários, ou seja, 100 dias de salário. Alguns calculam que eram mais ou menos 30 gramas de ouro. Não havia comparação entre os dois, mas nos faz entender a atitude do empregado. Deus lhe perdoa 350 toneladas de ouro e ele não é capaz de perdoar 30 gramas. Em vez de perdoar, faz com que seu colega aquilo que o patrão poderia ter feito com ele, mas não fez. Manda prender na forma da lei até que pague toda a sua dívida. Atitude desumana que afeta também seus companheiros. Vendo o que havia acontecido, os outros servos ficaram tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Diante do amor de Deus, que perdoa gratuitamente nossa dívida de 350 toneladas de ouro, é mais do que certo perdoarmos nosso irmão que tem uma pequena dívida de 30 gramas de ouro. O perdão de Deus é ilimitado. O único limite à gratuidade da misericórdia de Deus vem de nós mesmos, da nossa incapacidade de perdoar o irmão. Mateus 18. Assim dizemos e pedimos no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6. A sociedade do Império Romano era dura e sem coração, sem espaço para os pequenos. Procuravam um refúgio para o coração e não encontravam. As sinagogas eram exigentes e não ofereciam lugar para eles. Nas comunidades cristãs, o rigor de alguns na observância da lei fazia coexistir os mesmos critérios da sociedade e da sinagoga. Assim, nas comunidades começavam a aparecer as mesmas divisões que existiam na sociedade e na sinagoga. A comunidade, ao invés de ser um espaço acolhedor, tornou-se um lugar de condenação. Unindo as palavras de Jesus, Mateus quer iluminar o caminho dos seguidores de Jesus para que as comunidades sejam um espaço alternativo de solidariedade e fraternidade, um lugar onde se pratica o perdão. Devem ser boas novas para todos.
Hoje a igreja celebra São Jacinto, sobrinho do bispo de Cracóvia. Ele nasceu na Silésia, cidade localizada entre Breslau e Cracóvia, na Polônia, em 1183. Era sobrinho do bispo de Cracóvia. Desde cedo aprendeu a bondade e a caridade, despertando assim a sua vocação religiosa. Estudou Direito e Teologia em Cracóvia, Praga e Bolonha. Foi ordenado sacerdote e depois cônego da Catedral de Cracóvia. Em Roma, conheceu São Domingos e entrou na Ordem dos Pregadores. Ele trabalhou muito para a união das igrejas do Oriente e do Ocidente, chegando até Kiev, onde desenvolveu mais uma eficiente missão evangelizadora, levando a Ordem dos Dominicanos para aquela região. Jacinto foi um incansável pregador da palavra de Cristo e um dos mais pródigos colaboradores do estabelecimento da nova ordem naquelas regiões mais distantes de Roma. Foram 40 anos de intensa vida missionária. Na iconografia, Jacinto aparece vestido com um hábito dominicano e carrega o ostensório em sua mão e uma estátua de Nossa Senhora na outra. De acordo com uma história do século XVI, de fato, enquanto ele fugia com o ostensório durante o ataque dos tártaros em Kiev, em 1241 e 42, ele foi chamado por Maria para levar sua estátua com ele. Além disso, o ostensório nas mãos representa o seu amor pela Eucaristia. A festa de São Jacinto, o apóstolo da Polônia, era tradicionalmente celebrada um dia depois da sua morte. Contudo, em razão da veneração da Assunção de Maria, foi transferida para o dia 17 de agosto. No dia 15 de agosto de 1257, morreu no mosteiro de Cracóvia, na Polônia, consumido pelas fadigas aos 72 anos de idade. Considerado pelos biógrafos uma das glórias da ordem dominicana, foi canonizado em 1594 pelo Papa Clemente VII. Santo devotíssimo da Eucaristia e de Maria, fazei com que a amemos de todo o coração, assim como tu amavas. Da mesma forma, sejamos verdadeiros divulgadores de Deus. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E amanhã, sexta-feira, tem Enciclopédia Bíblica aqui no nosso podcast Evangelho do Dia. Falo com você amanhã. Até lá.